Graça e paz, queridos. Como é que vocês estão? Onde é que está o microfone? Algumas pessoas levantaram as mãos para receber o CD e não foi concedido o CD para eles, porque o pessoal ficou um pouco... Demartini, quinta-feira passada, daqui do Brasil, a Carmita, minha esposa, o Demartini e eu fomos para o Uruguai. Lá do Paraguai, pastor Jorge Checo, doutor Mário Carlos, Ulisses e Sandra, para um encontro de pastores em Montevidéu. Essa foi a primeira vez que foi um espia. E eu pedi o Demartini para dar uma palavra daquilo que ele esteve vendo, daquilo que Deus esteve fazendo lá no Uruguai. Nós ficamos sexta e sábado em Las Tunas, um local 65 quilômetros de Montevidéu, fazendo o encontro com os pastores, e no domingo nós pregamos numa igreja armênia, lá em Montevidéu. O que mais impactou no começo foi o banho frio, né? A gente ficou num acampamento mais ou menos parecido com o nosso Canaã, só que infinitamente mais simples. E os banhos dos 2 primeiros dias, numa temperatura de 8 graus, a gente tomou no banho frio. Num chuveiro que saía 3 fios de água. Assim, a gente tinha que... Mas, falando sério agora, eu acho que o que mais me impactou, nós não temos noção quando a gente fala de palavra da cruz, a gente sentado aí, eu há 20 anos nessa comunidade, ouvindo essa palavra da cruz, e às vezes a gente senta aqui pensando, quem será que vai pregar hoje? Se é o pregador da minha preferência ou não. E eu pude ver lá 150 pastores, não eram membros de igreja, 150 pastores. A grande maioria, eu conversei com muitos deles, ouvindo a palavra da cruz pela primeira vez. E esses 150 pastores são 150 matrizes que agora têm uma mensagem, e uma mensagem que pode levar vida a 150 comunidades diferentes. E não pode ter vida sem a morte do velho. Então a mensagem da cruz, ela traz essa morte do eu para que a vida de Cristo seja manifesta em nós. Então eu pude ver que 150 vidas estavam sendo contempladas com uma mensagem que podia agora levar vida para mais 150 comunidades. Então foi uma coisa muito impactante. O Glênio, na sexta-feira, nós chegamos na quinta-noite, na sexta-feira ele fez 5 mensagens, de 1 hora e pouco cada uma, de manhã 2, à tarde mais 2 e à noite mais 1. E o pessoal não levantava para ir para o banheiro, o pessoal não piscava, o pessoal não conversava, era sugando a palavra. Então isso é muito gratificante, poder ver que a vocação da nossa comunidade é a palavra. E lá em Ezequiel 34, se não me engano, diz assim: pastores, ouvi a palavra do Senhor. E eles tiveram, não que nós sejamos o dono da verdade, mas a gente sabe que a nossa vocação é a palavra, e a palavra da cruz é a que traz vida. Então, esses 150 pastores tiveram a oportunidade de ouvir, pastores, ouvir a palavra do Senhor. Eles tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, não a palavra do Glênio, não a palavra da Primeira Batista, mas a palavra do Senhor que foi pura, que foi cristalina e que eu tenho certeza gerou vida. Acho que é mais ou menos isso. Ok. Os espias que foram para espiar a terra, 10 deles voltaram dizendo que tinha gigantes e que tinha muros
intransponíveis e que as coisas eram muito difíceis. E 2 deles voltaram dizendo: Deus é maior do que todas as coisas que nós vimos. Mas o povo de Israel ficou paralítico 38 anos. Eles andaram mais ou menos 87% da viagem do Egito a Canaã em 2 anos. E levaram 38 anos para andar os 15 ou 13% da estrada. Sabe por quê? Porque eles não criam que Deus podia fazer. Deus havia dito: vocês saem daqui e eu vou levar vocês lá. Mas quando eles chegaram em Cádiz Barneia, que é a 32ª parada, são 42 paradas. Quando eles chegaram em Cádiz Barneia, eles inventaram de dizer a Moisés para mandar os espias para trazer informações de como era a terra. E Moisés achou que a ideia era boa. Às vezes a gente se impressiona com as opiniões. Vamos ver se realmente... Mas Deus não disse: eu tenho uma terra, vocês vão para lá? Aí eles mandaram os espias. E os espias foram até lá e viram os povos. Aí eles se impressionaram com os anaquins, que eram gigantes. Nós temos um deles descrito na Bíblia, que é o gigante Golias, que é descendente desse povo, que tinha 2,70 m de altura. O meu filho tem 1,98 m, você já vê, ele é grande. Agora, você bota quase mais 1 metro acima, e ele era forte. Havia uma cama, lá na Bíblia tem uma cama, que tem 3,50 m de comprimento. É a cama de um gigante. E a gente tem costume de ver gigantes. Nós não vemos Deus. Eu gosto muito de lembrar um pastor que tinha lá no Piauí, pastor Viegas. Era um homem simples. Ele disse: a diferença entre Saul e Davi é que Saul viu o gigante e Davi viu o alvo. Para Saul, o gigante era grande. Para Davi, o alvo era enorme para ele errar. Isso é coisa de pastor do interior, viu? Um via um monstro, o outro via um alvo fácil de ser atingido. Sabe por quê? Porque um confiava em si e o outro confiava no Senhor. Essa é a diferença. Saul confiava na sua capacidade, Davi dizia: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, queridos, é muito importante que a igreja esteja intercedendo por esses ministérios que são, a internet. A luta é grande. A luta é grande. Aparece de tudo: pornografia, satanistas, o negócio não entra. Eu pedi ao Diego para fazer uma cartilha para poder colocar, porque as pessoas não conseguem conectar. Os caras que trabalham nesses assuntos dizem assim: isso não acontece em nenhum lugar que não seja na divulgação da palavra de Deus. Isso acontece com a divulgação da palavra de Deus. Então, às vezes a gente fica assim. Nós tivemos esse final de semana um encontro aqui, sexta, sábado e hoje pela manhã. Andréia Vargas, ela tratando desse problema,
Como uma igreja pode ser igreja para um mundo que está envolvido com toda a gama de doença sexual? E eu sei que muitas pessoas têm suas atividades. Eu, por exemplo, não pude estar em dois encontros, porque eu tinha um casamento já marcado na sexta-feira e tinha uma boda de ouro de um casal daqui da igreja. Não pude. Boda de prata, desculpa. Já estou botando ouro, porque eu disse que eu queria estar na boda de ouro deles, com 90 e poucos anos, eu quero ainda estar lá, se o Senhor não voltar. E ela fez um trabalho aqui que a mim impactou ontem lá na nossa chácara e hoje pela manhã. Eu pedi a Deus, mas Ele não me atendeu, que não houvesse avião hoje para ela ficar aqui. Ela teve que viajar para ela estar aqui hoje de noite ainda. Mas o Senhor achou que era melhor ela ir. Mas a Andréia trouxe algumas questões sérias, que algumas pessoas acham que eles não têm ministério. A gente terceiriza o ministério. A gente paga alguém para fazer em nosso lugar. A gente paga a babá para criar o nosso filho. E na igreja também isso acontece. E nós precisamos sair da nossa posição de acomodados para tocar em gente. Tocar em gente é uma coisa que eu estou aprendendo. O Senhor me pegou com o abraço de Esaú e Jacó. Foi ali que Ele começou a me disciplinar sobre este assunto. Esaú foi trapaceado por Jacó. E ele queria matar Jacó. E Jacó fugiu e ficou 20 anos longe de Esaú. Lá ele constituiu família e depois ele volta. E quando ele atravessa o val de Jaboque e tem uma experiência, ele soube que Esaú estava vindo com 300 soldados para encontrar-se com ele. E agora? Ele tinha passado o irmão para trás 2 vezes. Primeiro comprou a primogenitura por um prato de lentilhas, depois comprou a bênção do pai. E trapaceou, e o irmão estava furioso. E agora ele tem que encontrar-se com o irmão, mas ele agora está manco. E por estar manco, ele não podia fugir. Ele foi sempre um fugitivo. Mas a partir daquele momento, ele não podia mais fugir. E ele sabe que o irmão está vindo, e quando ele percebe que os dois se encontram, acerta, ele se dobrou 7 vezes ao chão. E foi andando e se dobrando, e ia ao chão e se prostrava e levantava. Andava mais um pouco, se prostrava e levantava. E na 7ª vez, Esaú não se conteve. E correu, e a Bíblia diz, e abraçou. E beijou. E choraram. E Deus começou a me falar sobre abraço. Abraço não abusivo. Abraço acolhedor. Esse é um assunto que nós vamos trabalhar muito com os homens da igreja. E às vezes nós temos abraços abusivos, tirando casquinha.
querendo levar vantagem, mas é abraços de restauração. E que Deus nos conceda esse trabalho mais profundo nas nossas vidas. Hoje mostrei para minha esposa 2 criancinhas. Nasceram prematuras, gêmeas. Uma bastante enferma. A outra um pouquinho melhor, mas prematura. E a enfermeira-chefe resolveu fazer o que não era correto. Colocou as 2 crianças numa mesma incubadora. E a menininha, que era mais forte, fez um gesto. Colocou o braço dela em cima da outra. E transferiu o calor dela para a outra. E trouxe a restauração. Isso foi uma reportagem trazida em Seleções. Abraço é mais do que nós pensamos. Salmo 91. Nós vamos ler de 1 até o 10, e daí nós vamos começar do 10 para frente a andar mais. Que habita no... Não tem fogo no seu papa-fogo? Tem, agora tem. Agora tem. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e, sob suas asas, estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Querido Pai, dá-nos a revelação do Teu Filho na Tua palavra, no nome de Jesus. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Isto é verdade? Nenhum crente sofre. Nenhum crente em Jesus Cristo passa por aflições, doenças. Existe uma teologia que sustenta que se você for crente, você não adoece. Há um grupo que sustenta esta postura, que você vai morrer de velhinho. É fechar esses aqui que eles estão abertos. Tem uma série, o que será, gente, hoje? É guerra espiritual? Amém. Nenhum mal te sucederá é do ponto de vista humano, é temporal, ou o que ele quer dizer com isso? O que o salmista quis dizer de fato isto? Porque na Bíblia nós temos alguns homens de Deus que ficaram doentes e morreram. O rei Asa, por exemplo, caiu doente dos pés.
e a sua doença era muito grave. E na sua doença não confiou no Senhor, mas recorreu aos médicos. Perdão, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Se ele tivesse feito o contrário, daria até certo. Confiar no Senhor e recorrer aos médicos. Mas ele nem recorreu ao Senhor e confiou nos médicos. E morreu Rasa 2 anos depois da sua enfermidade. O rei Ezequias também teve uma doença muito grave e mortal. E ele recebeu um diagnóstico do profeta Isaías: prepara a tua casa, porque morrerás. E o rei Ezequias voltou o seu rosto para a parede e orou e clamou, e Deus lhe atendeu a oração e lhe deu mais 15 anos de vida. E para que ele soubesse que teria mais 15 anos de vida, Deus fez com que o relógio de Acás retrocedesse 10 graus. O relógio do sol sempre corre numa direção, ele não pode retroceder. Mas Deus fez com que o relógio voltasse 10 graus, ou seja, Deus deu uma pedalada na terra, uma bola rodou 10 graus do relógio de Acás, que corresponde a 40 minutos. Ela atrasou um dia 40 minutos. Deus costuma surpreender, mas eu não acredito que a Bíblia esteja falando que nós não iríamos ter nenhum sofrimento aqui na terra. Quando ela fala em nenhum praga chegará à tua ohel, ao teu tabernáculo, à tua tenda, à tua casa de habitação. Para mim, trata-se não de uma redoma contra o sofrimento na terra, trata-se sim. Nenhum sofrimento aqui na terra é eterno para todo aquele que está em Cristo Jesus. E nenhum sofrimento é maligno a ponto de não ser transformado numa bênção. Para mim, na minha compreensão limitadíssima, eu prefiro aquela tradução que diz: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ele transforma aquele mal em bênção. Ele muda aquela circunstância. Dona Melva Webb foi missionária no Brasil por muitos anos, professora do Isbel aqui em Londrina. Ela sofria de um problema, hoje é muito fácil de resolver, mas ela tinha problemas nos seus joanetes e ela andava feito uma patinha. Ela tinha dificuldades e ela orou ao Senhor para que curasse aqueles joanetes. Ela era de uma escola de Asbury, nos Estados Unidos, que é uma escola que crê em Deus. Porque tem muitas escolas teológicas hoje que não crê mais em Deus. Mas ela é daquele tempo que ainda cria em Deus. E ela queria ser curada. E ela sofria muitas dores. Depois que ela foi aposentada, ela foi para os Estados Unidos. Um dia ela me escreveu uma carta e disse: Pastor Glênio, um dia eu amanheci sem os meus joanetes. Eles desapareceram por completo. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que o Senhor não me curou há 40 anos atrás,
quando eu tinha que fazer viagens a pé, andando, e doía tanto, o Senhor lhe respondeu, porque aquele seu problema era a forma de eu trabalhar com você. Eu precisava que você tivesse aqueles joanetes doloridos, para que você confiasse não na sua saúde, mas confiasse em mim. Muitas vezes a gente não tem doenças físicas, mas tem outras coisas que são pesadas. Eu não creio, irmãos, que nós temos uma vacina contra sofrimento aqui na Terra. O que nós temos é um antídoto que nos dá força para vencer essa circunstância. Quando a cobra nos pica e dói, e nós ficamos envenenados, nós temos o antídoto da cruz para trabalhar conosco e nos mover apesar das lutas e dos sofrimentos. Agora, nós estamos no versículo 11, 12 e 13 para caminhar um pouquinho. Nós não vamos muito, nós vamos devagar, sempre devagar, porque eu acho que nós precisamos nos firmar na suficiência de Jesus Cristo. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés e o leãozinho e a serpente. Este texto foi o texto utilizado por Satanás para a tentação de Jesus no deserto. No domingo que estivemos aqui, nós falamos que Jesus não foi levado ao deserto para jejuar, nem para orar. Nós também falamos que o jejum é consequência da oração e nunca um propósito em si mesmo. Nós não jejuamos e oramos, nós oramos e por causa da oração, que envolve intensidade de relacionamento, nós acabamos jejuando. Quando alguém usa o jejum como moeda de troca diante de Deus, ele está fazendo comércio. E a oração não é outra coisa senão relacionamento entre pai e filho, ou filho e pai. Jesus diz o texto de Lucas, vamos começar Mateus. Mateus 4, 1. Nós vimos da outra vez, vamos ver ainda agora, Mateus 4, 1. O que o texto bíblico mostra para onde foi Jesus, com que objetivo foi Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Este a seguir está vindo depois do batismo de Jesus. Jesus foi batizado para que se cumprisse a justiça de Deus. Ele não tinha pecado, ele não precisava experimentar o batismo de arrependimento, mas como um Deus que se encarna para tratar com o homem, ele disse para João Batista, convém que isto seja feito para que se cumpra a justiça de Deus. Logo em seguida que ele saiu das águas, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz dos céus dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. E ali nós vemos
exatamente a manifestação da Trindade. O Pai, na sua natureza espiritual, com voz, o Espírito Santo tomando uma forma corpórea de pomba, e o Cordeiro na figura de um homem, Jesus de Nazaré, o Filho amado, em quem o Pai tem toda a sua alegria, o seu contentamento. E em seguida, o Espírito Santo o leva ao deserto para ser tentado. Este para está dizendo a finalidade. Para que ele foi para o deserto? Qual o objetivo dele ir para o deserto? Para ser tentado pelo diabo. Os 40 dias que ele passou no deserto não foi outra coisa senão o atraso do diabo. O diabo demorou. Ele podia ter tentado ele no primeiro dia. Mas o que o diabo fez foi esperar que ele entrasse em fraqueza. Ele tinha escutado, porque o diabo sabe. Ele disse, este é meu filho amado. Então, deixa eu esperar ele ficar fraco. E quando o Jesus estava ali naqueles 40 dias, ele aparece com uma proposta. Se tu és o Filho de Deus, ou desde que tu és o Filho de Deus, ou uma vez que tu és o Filho de Deus. Nós falamos aqui da vez passada que Jesus, ele é portador de duas naturezas. A natureza humana, Jesus, e a natureza divina, Cristo. Cristo Jesus é a encarnação de Deus. Cristo se esvaziou e tornou-se um homem. E como homem, ele viveu aqui na terra 100% dependente do Pai. Vamos ler um texto aqui, João capítulo 5, verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Você viu o que ele disse aí? Viu o que ele disse aí? Nada, o Filho, nada pode fazer de si mesmo. O que sobra de nada? Nada. Como foi que Jesus viveu aqui na terra? Meio Deus e meio homem? 50% homem e 50% Deus? Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas ele viveu 100% homem, dependendo totalmente do Pai.
Jesus não usou as forças de He-Man. Ele não usou os poderes da feitiçaria. Ele não fez nenhuma coisa que não fosse dependente do Pai. Agora, Satanás queria tirar Jesus dessa posição, dizendo assim: ó, já que tu és o Filho de Deus, uma vez que tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Se ele o fizesse, e ele tinha poder de fazer isto, porque ele tem o poder de fazer todas as coisas, ele tem o poder, tinha o poder porque ele criou todo o universo. O que é transformar pedras em pães para quem tem todo o poder? Mas se ele usasse o seu poder divino para fazer isto, ele não estaria dependendo da ação divina do Pai. Eu tenho um amigo que gosta de pensar teologicamente correto, e ele disse que um dia a Trindade estava reunida antes da fundação do mundo. Isso é pensamento de teólogo que quer entender como funcionam as coisas. Então, antes da fundação do mundo, no conselho da sua vontade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conversando. Porque a Trindade, ela não é um déspota. Elas são três pessoas que se conciliam. E que, apesar de três, só tem uma vontade. E eles estavam conversando. Vamos criar o mundo? Vamos. Vamos criar o mundo. Vamos criar os planetas, os satélites, as constelações, as estrelas, o zodíaco. Tudo isto é inanimado, não tem ânima. Você cria, faz, eles ficam lá do jeito que estão, vão obedecer tudo. Vamos criar, no meio disso tudo, essa é a minha preferência teológica. A minha pessoal, com as minhas limitações bíblicas, a Terra é o único lugar no universo que tem vida como nós conhecemos. Vamos criar lá nesse universo um lugar para ter vida, mas vamos criar vegetais, que é a primeira manifestação de vida. Mas os vegetais, eles têm suas emoções, dizem que elas até sentem, mas eles não têm vontade. Vamos criar os animais. Os animais têm instintos, têm desejos, mas eles não têm vontade. Aí, vamos criar o homem. Aí, diz que o Espírito Santo virou e disse assim: mas se nós criarmos o homem à nossa imagem e semelhança, o homem poderá não querer ser uma criatura. Ele vai ser criado como uma criatura, mas ele vai ter vontade. Porque vai ser pessoa. E pessoa tem raciocínio, tem emoções e tem vontade. E vontade é o que faz você querer ser o que você não é. Ou faz você ser o que você é e se conformar com o que você é. Porque a minha Bíblia,
não sei se a sua diz, mas a minha Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, concupiscência ou vontade exacerbada que não pode se aceitar ser como você é. E que esta vontade, uma vez que ela se expressa, ela concebe o pecado, e uma vez o pecado consumado, ele gera a morte. Então, ao criar o homem, havia o risco deste homem cair. Então o Espírito Santo disse, olha, eu acho, né, que se nós criarmos o homem pode querer ser como nós. E ele vai cair. Aí Jesus disse, Cristo, Jesus não era ainda, era Cristo. Cristo disse, se ele cair, eu vou lá e entro na raça deles e tomo o pecado deles sobre mim. Aí o pai disse assim, mas se você for lá, eles vão matar você. Aí o Espírito Santo disse, se você for lá, eles vão matar você. Porque você vai ser um homem, mas não vai ser um homem como eles são. Você vai ser um homem diferente. Você não vai ter o pecado deles. E eles não vão gostar disto e vão matar você. Aí o pai disse assim, pode ir. Porque se eles matarem, eu ressuscito você. Então, a Trindade está envolvida num processo de restauração de gente. Pode ir. Se eles matarem você. Jesus não ressuscitou. Não existe nenhum texto bíblico que diz que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus foi ressuscitado. O Pai o ressuscitou. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se deixou ser humilhado, ele foi para a morte, morte de cruz, isso era tudo ele. Dali para frente, não foi ele mais. Dali para frente, foi o Pai e o Espírito Santo realizando a obra da redenção pela vida de Cristo. Isto aí nos traz uma segurança, mas uma segurança eterna. Então Jesus tinha que passar por esta tentação. Ele não foi tentado para que Deus o provasse, porque Deus já sabia que ele era. Ele foi tentado para que nós tivéssemos nele a força e o modelo daquele que venceu a tentação por nós e que nos dá vitória na tentação. É isso que as Escrituras ensinam. Então, o ministério público de Jesus, que começou ali, depois que ele saiu da tentação e foi para Galileia, precisava passar pelo seu ministério privado. E o ministério privado de Jesus é o deserto, onde ele foi tentado como nós somos tentados, porque toda a tentação é humana. Não existe tentação de demônios. No reino dos demônios não existe tentação. Eu não sei o que existe lá. Mas a Bíblia diz que toda a tentação é humana. Jesus foi tentado para que nós pudéssemos conhecer pessoalmente aquele que venceu a tentação e que nos pode dar vitória. E ele venceu
usando 3 armas apenas. A primeira arma é uma arma de ataque. Está escrito. É a palavra de Deus. É a espada do Espírito. Está escrito. A segunda arma é o poder do Espírito Santo. Ele dependeu do Espírito Santo todo o tempo da tentação e depois, no final, o Espírito Santo trouxe os anjos e o Espírito Santo o levou para o seu ministério, porque é o Espírito Santo que faz a obra. E a terceira arma é a oração. Jesus orou o tempo todo. Ele vivia dependendo do Pai. Isso eu estou repetindo do que já falamos aqui. A tentação, ela é física, ela é psíquica e ela é espiritual. Ela vem de fora para dentro. A primeira tentação de Jesus foi: transforme pedras em pães. A segunda tentação de Jesus, esta é o problema do texto que nós estamos aqui. É a tentação psíquica, é o espetáculo. Você e eu somos tentados todo o tempo para sermos alguém neste mundo. Nós vamos ler Lucas 4, 9 a 12, que é a segunda tentação que podemos ver no Evangelho de Lucas, é mostrada na Cidade Santa, no ponto mais alto do complexo do templo. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. A segunda tentação, ela é a tentação da Bíblia. Usar a Bíblia para convencer as pessoas segundo certos critérios, que não são os critérios da fé. É a tentação mais perigosa, porque é uma tentação psíquica. E todos nós somos carentes e queremos ser aceitos. Veja bem, voltemos ao texto inicial, o versículo Então, o levou a Jerusalém. Como foi que o diabo levou Jesus a Jerusalém? Ele pegou Jesus e fez um transplante de Jesus. Ele fez um abduziu Jesus e levou Jesus e colocou de novo lá em Jerusalém. Ele estava no deserto. Aí tem gente que discute esse assunto para tudo quanto é lado. Eu volto a dizer o que o Dr. Purim sempre dizia: como é que você é tentado? A Bíblia diz que ele foi tentado à nossa semelhança. Nós fomos criados à semelhança dele, mas Jesus foi tentado à nossa semelhança. Então, como é que você é tentado? Você é tentado dentro de casa, você é tentado no pensamento, você é tentado vendo um filme, você é tentado quando passa uma mulher bonita, você é tentado quando vê um prato, você é tentado...
são as tentações físicas por todos os lados, você não precisa ir em lugar nenhum. E psiquicamente? Também não. Mas esse levou é uma expressão que pode muito bem significar, olha, eu vou sempre ao Piauí. De vez em quando eu estou em casa e digo para minha esposa assim, você sabe onde eu estou agora? Estou andando entre Barreiras e Corrente. Estou vendo a estrada, estou andando, vendo aqueles lugares, porque isso está dentro de mim. Onde é que você está agora? Agora eu nunca estou em Paris. Nunca vou a Paris. É sempre para o lado do Piauí. E aqui nós vemos, levou a Jerusalém e o colocou no pináculo do templo, no lugar mais alto. Nós tínhamos um americano que foi missionário lá para aquelas bandas do Nordeste e ele nunca aprendeu português. E então ele dizia assim, irmãos, você vê como Satanás é terrível. Ele pegou Jesus e colocou no pináculo do templo. Mas isso aí é pior do que pináculo do templo. Esse pináculo é o ponto alto, é o pódio. É o pódio da Fórmula 1. É o espetáculo da grandeza, da exibição, do show. Que lamentável. Aquele moço que morreu pulando do trapézio. Que tragédia. Que lamentável aquelas meninas brasileiras e aquelas americanas naquele show. Os lugares altos são perigosos. Mas aqui é um lugar muito perigoso. É um lugar onde nós queremos subir para ser vistos pelas pessoas, para ser conhecidos como excepcionais, como pessoas sui generis, como alguém que é fora de série. Colocou Jesus no pináculo do templo e disse, desde que tu és o Filho de Deus, faça um espetáculo. Alguns dizem que aquele pináculo devia ter uns 30 metros de altura. Não era grande coisa, mas uns 30 metros dá o quê? Quantos andares? 10 andares. Era quase da altura. Não, aqui foi 8 metros de altura, mas pula. Sabe por que você vai pular? Porque, olha aqui, porque, verso 10. Porque está escrito. A Bíblia na boca de Satanás é um negócio. Satanás também prega a Bíblia. Mas você vai ver aqui uma coisa. Porque está escrito. Está escrito. Está escrito. Cuidado com a Bíblia fora do contexto. Cuidado com a Bíblia utilizada para os fins da exaltação, da grandeza, da excelência do ser humano. Cuidado. Está escrito, o que está escrito? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito que te guardem. Você prestou atenção? Vamos voltar. Vamos voltar. Eles te susterão. Pode deixar ali um pouquinho. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Agora vamos voltar para o Salmo. O Salmo 91, o versículo 11
porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Prestou atenção que ele terminou ali? Para que te guardem em todos os teus caminhos. Retirou, sacou um trecho, removeu, subtraiu. Cuidado com acréscimos na Bíblia. A mulher disse assim: o que disse Deus? Não é para comer de toda a árvore que há no jardim? Foi a serpente. Não, nós podemos comer de toda a árvore que há no jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis. Esse nem nele tocareis não está escrito. Acréscimo. E aqui, Satanás, muito esperto, como sempre ele é esperto, mas não muito inteligente. Ele removeu em todos os teus caminhos. Então, nesse caminho também aqui agora o Senhor vai me guardar. E vai colocar os anjos para que eu não faça nenhum espetáculo contrário à vontade do meu Pai. Porque eu dependo dele. Eu não vou viver às custas da minha exibição, nem demonstrar que sou eu que estou no centro dessa questão. Isto aqui é uma supressão perigosa. Há poucos dias, eu vi na internet, saiu no Fantástico alguns anos atrás, um pedreiro no Espírito Santo, que se tornou pastor. E ele tinha um desejo muito forte por mulher. E ele achava que não tinha problemas ter mais de uma mulher, porque na Bíblia teve gente que teve até 1.336. Abraão teve 2 ao mesmo tempo. Por que não ter? Ele disse, me prova na Bíblia que a gente não pode ter mais de uma mulher. E uma das suas ovelhas teve um sonho que ia ter um filho com o pastor. E ele então, muito constrangido, mas com uma revelação maravilhosa desta, conversou com o marido. E o marido disse, olha, se é da vontade de Deus, um homem simples, um homem sincero, um homem... Eu nem vou abrir questão nesse assunto. E o negócio foi para frente e ele adulterou. E o repórter foi lá conversar com ele e ele disse, não, mas está escrito na Bíblia. Disse, como é que está escrito? Vai e ama a mulher amada do seu marido e adultera. Eu vou até pegar esse texto para vocês verem. É o capítulo 3 de Oséias, versículo 3? Ou é versículo 1? Primeiro versículo. Vamos lá, bota Oséias 3:3. 3:1. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera. Mas ele não via o acento. Ele disse para o repórter, e adultera. E o repórter virasse para ele e disse assim, pastor,
Como é que chama um cara desse de pastor? Pastor, o senhor não leu, não está na Bíblia, e adúltera? Ele disse, não. Ele disse, me dá a sua Bíblia aqui. E ele dá a Bíblia assim, todo faceiro, e põe a Bíblia assim. Ele disse, pastor, aqui tem um acento. E adúltera. Amada do seu amigo e adúltera. Isso aqui está falando de Gomer, esposa de Oséias, que tinha se casado com Oséias. Oséias tinha se casado com esta dona Gomer. Tem muita discussão nesse assunto aí também. Uns dizem que ela era moça de boa família antes, mas a Bíblia não diz assim, não. Diz, vai à zona e pega uma mulher. É pesado. É pesado. Porque Deus está dizendo que Israel tinha se prostituído, tinha se tornado adúltero. Vai e casa com ela. Ele teve um filho chamado Jezrael. E depois ele teve uma filha chamada Lohuam. E depois ele teve um filho chamado Lo-Ami, não meu povo. É quando ele vai gerar esse filho, não meu povo, que ele manda, vai e toma a mulher. A mulher já tinha sido vendida. Ela tinha se tornado escrava dos vícios da prostituição. E Deus disse, vai, porque eu sou o Deus que não mudo. Eu sou o Deus de toda graça e o Deus que salva e liberta o homem do pecado. Esse texto é extraordinário. Depois que a gente terminar o Salmo, nós vamos estudar o livro de Daniel. E depois de Daniel, o livro de Oséias. Porque dizem que aqui, nessa igreja, só se prega o Novo Testamento. Nós queremos ver que o Velho Testamento tem tanto novo nascimento, quanto o Novo Testamento tem novo nascimento. E o cara não sabe ler. E quando não sabe ler, coloca problemas de interpretação. O diabo usa a Bíblia para qualquer coisa. E eu sei de muita gente que fica preso nas câmaras do inferno aqui na terra por causa de interpretações bíblicas fora do contexto da Bíblia. Para a gente terminar hoje aqui, queridos meus, fiquem sabendo o seguinte, olha, tudo aquilo que levar a nossa imagem, a nossa autoestima, para que nós nos sintamos importantes, reconhecidos, é perigoso. Tenha a estima de Cristo na sua vida. Possua o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. Que estando em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. Este movimento de cima para baixo é um movimento saudável, libertador. Esse movimento de baixo para cima é um movimento perigoso. Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e diz, agora você pula e mostra que você tem poder. A resposta de Jesus para Satanás foi, está escrito. Também está escrito. Não me venha com Bíblia para cá, fora do contexto. Também está escrito, não tentarás
o Senhor teu Deus. Mas você não é um homem de Deus? Eu sou. Então eu tenho que depender dele. Então eu tenho que confiar nele. Então eu tenho que esperar nele. Nós vamos estudar com os homens neste final de semana 4 verbos. Confia. Entrega. Confia. Espera. Descansa. Só isso. Isso aqui é tudo. Entrega, confia, espera, descansa. Nós temos um Deus que pode fazer as coisas acontecerem. Eu não sou, queridos, confiável. Mas eu tenho um Deus que é confiável. Ele não confia em mim, ele confia em si mesmo. E ele, por causa da sua própria confiança e da sua obra, ele nos liberta de toda essa tirania. Eu vou parar aqui e depois nós vamos passar para a terceira tentação, que é a tentação espiritual. A tentação de que nós temos de querer ser adorados ou de dar adoração ao maligno em troca de reinos deste mundo. Mas nós vamos ter o cuidado, queridos. Todos vocês, todos nós, somos tentados todos os dias. A Bíblia diz que Satanás deixou Jesus até momento oportuno. Jesus não foi só tentado no deserto. Ele foi tentado até o momento em que ele disse: tudo está consumado. E quando ele disse aquela última palavra ali, nas tuas mãos entrego o meu espírito, acabou a tentação dele. Mas nós vamos ser tentados. Mas ele venceu a tentação. E nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Uma das coisas que empolgam as pessoas é vitória. Ontem eu lamentei profundamente pelo Atlético de Madrid. Eu estava torcendo pelo Atlético de Madrid. Sabe por quê? Nós torcemos sempre pelo mais fraco. Isso é natural. O Real Madrid é o time mais rico do mundo. E faltando um tostão para ganhar a partida. Um tostãozinho no 47º minuto do segundo tempo. Pobrezinho do... Oh, meu Deus! Que tragédia! Que tragédia para os meninos. E depois aquele vexame, né? Porque cansou e lá não foi. Agora, queridos, veja bem. Satanás vai nos tentar até o apito do juiz. Mas garanto para você, o Atlético de Madrid perdeu. Mas nós já fomos mais do que vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu fiquei triste com o Atlético de Madrid, mas comigo eu não vou ficar triste não, porque Jesus é a minha vitória e é a sua vitória para a glória dele. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br
ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.